Saudamos todos os irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria poder estar aqui. Saudamos também todos que estão nas redes. Melhor, né? Saudamos todos que estão aí pelas redes, né? Também nos acompanhando. E também agradecemos a Deus pela vida da pastora Nancy, né? Também sempre nossa oração pela vida dela, companheira, parceira, né, de missão. Assim como foi pedido que orem por nós, oremos também pela pastora Nancy. Que Deus continue abençoando a vida da tua serva. A cada dia mais, né, cobrindo com a porção dobrada do Espírito em nome de Jesus. Nós temos dito que pastorear em tempos de pandemia não tem sido fácil. Então, nós precisamos da cobertura espiritual. Nós precisamos das orações. E glória a Deus, porque nós temos irmãos e irmãs que oram por nós. Amém? Então, é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. E eu convido-os para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Dos versos de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Os versos de 1 a 13. Se você puder ficar em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Mas não importa a tradução, é a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Mateus 25, de 1 a 13. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz. Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízos, e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com o óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem o óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Amém? Que o Espírito Santo de Deus apenas seja sobre nós nesse tempo de palavra, que nós diminuamos e que ele cresça. E que nós possamos ter corações preparados para poder receber e ser ministrados através desta palavra, que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Irmãos e irmãs,
Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. E eu creio que, como o irmão Marcos já disse, nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para buscar a esse Deus. Esse Deus, meu irmão, minha irmã, que é um Deus vivo. É um Deus que aonde nós estamos, Ele está conosco. É um Deus que não nos abandona em momento algum. É um Deus que nós cremos, como a palavra já nos afirma isso, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. E é esse Deus que Ele tem continuado com a tua mão estendida sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre aqueles que creem. Nós somos o povo que crê. Nós somos o povo que tem permanecido na presença do Senhor. E cremos que é tão extraordinário, é tão gostoso nós sentirmos a presença, nós sentimos o poder de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós cremos que como a palavra de Deus ela é viva, e a palavra de Deus é aquilo que nos alimenta, e a palavra de Deus é a nossa direção. E nós continuamos nesse Deus, crendo nesse Deus que tem manifestado do poder dele sobre nós, em nome de Jesus. Esse Deus que lá em Pentecostes ele veio, ele encheu aquele lugar, é esse Deus que continua ansioso para que nós possamos a cada dia mais colocar a nossa vida, o nosso coração na dependência desse Deus. E quando nós assim fazemos, Deus continua manifestando do poder da graça, assim como naquele dia lá em Pentecostes, nós podemos, como sentir da graça, do renovo e do sustento do Senhor, do fluir do Senhor, do sopro do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o que Deus tem nos chamado em todo o tempo é que nós possamos atentar aqui, como diz a palavra. Nós cremos, e aqui a palavra é promessa do Senhor. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Você crê nisso? Nós somos a igreja, aqueles pelo qual o Senhor chamou, o Senhor escolheu, e nós cremos que a cada dia o Senhor tem nos chamado para continuarmos ali preparados, continuar na presença, continuar buscando, continuar com a nossa vida no altar, a nossa vida de santificação, a nossa vida de entrega, para que a cada dia mais o poder de Deus continue sendo manifesto a nós, em nome de Jesus. Deus continua sendo esse Deus que anseia por isso, mas através desta palavra, Deus quer nos levar também a refletir a maneira como nós estamos. Se nós realmente estamos sendo esta igreja a cada dia mais preparada, a cada dia mais ali edificada na presença do Senhor, ou talvez algumas circunstâncias ou situações, e como nós já dissemos, hoje em tempo de pandemia não tem sido fácil. E quantas coisas eles têm tentado minar, têm tentado às vezes nos abalar, têm tentado às vezes nos sugar, têm tentado às vezes nos tirar ali da presença de Deus. E aí nós precisamos pensar todos os dias na nossa bagagem espiritual, como nós estamos. Como está ali o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa vida ali diante do Senhor. E esta palavra vem nesse sentido para que nós entendamos que o noivo, o Senhor, ele não tarda e vem buscar a sua igreja. Você crê? Ele vem buscar a sua igreja, vem buscar a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, mas a igreja não pode estar ali, desapercebida. A igreja precisa continuar firmada na rocha, a igreja precisa continuar enchendo ali a vasilha da lamparina, do azeite, da unção. Nós precisamos continuar vivendo essa experiência com o Senhor e com o Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia mais continuar buscando da graça do Senhor, desse renovo do Senhor. Deus tem nos chamado a isso. Nós precisamos entender o propósito do Senhor para nós. Ele vem buscar a sua igreja, mas se nós estivermos ali desprevenidos, nós não vamos nos encontrar com o noivo que é Cristo. E eu creio que esse não é aquilo que nós temos ansiado, porque a nossa esperança está no Senhor. E por isso nós temos que pensar na nossa bagagem espiritual. Para refletir, pensa. A maioria de nós tem um carro ou uma moto. E lá você tem um
lá no seu painel, quando o combustível está começando a... O que nós temos que fazer? Ir até hoje está ficando meio difícil, né? A situação está ficando meio difícil. Mas, o que nós temos que fazer? Você tem que ir lá, né, no posto, para reabastecer. Porque senão o carro não vai andar. E a nossa vida espiritual, nós temos pensado nisso? Nós temos pensado que às vezes o nosso reservatório espiritual vai ficando lá. E nós temos pensado que todos os dias nós temos que reabastecer, todos os dias nós temos que buscar, todos os dias nós temos que orar. Todos os dias nós temos que encher a nossa lamparina, encher ali a nossa vida da presença de Deus. Deus nos chama a cada dia mais a um relacionamento com Ele. A palavra lá em Ezequiel 47 nos leva ali a entender, né, quando o profeta Ezequiel ele é levado ali junto ao templo, lá junto ao rio da vida. E ali aquela passagem nos leva a entender no nível do relacionamento que Deus nos chama todos os dias. Então, quando o profeta chega ali naquele local, naquele templo, lá no rio da vida, ele vai passando, e no primeiro momento o cordão, né, chega até ali os seus tornozelos, e ali simboliza um relacionamento ainda raso, um relacionamento ainda supérfluo. Então o profeta vai seguindo, e ele chega, o cordão, né, mais num segundo momento, vai até o seu joelho, e depois ali até a sua cintura, ainda um relacionamento insatisfatório, mas até então que o cordão de medir, por último, chega lá ao ponto de submergir praticamente todo o corpo, onde o rio já era tão profundo que não podia então atravessar. Isso nos mostra ali o nível, né, da intimidade, o nível da profundidade de um relacionamento ali profundo, íntimo diante do Senhor. E é isso que precisamos entender como igreja. É tempo de pensar e refletir em qual tem sido a nossa condição, em que posição nós estamos. E a vida de um discípulo, a vida cristã, precisa ser a cada dia mais plena do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Nós precisamos a cada dia mais ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos esvaziar daquilo que é o mundo, esvaziar daquilo que é o pecado, esvaziar daquilo que nos impede de buscar a presença de Deus, esvaziar do mundanismo, esvaziar daquilo que não é da vontade do Senhor, mas como discípulo, como igreja, nós precisamos viver a cada dia mais a nossa integridade, a nossa fidelidade, a nossa fé, o nosso compromisso. É tempo de buscar verdadeiramente a presença de Deus. A palavra lá em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E louvado seja Deus que o Senhor tem permanecido perto de nós. O Senhor está perto de nós, você crê nisso? Amém. O Senhor está perto de nós. Mas Deus quer isso, o nosso relacionamento, a nossa profundidade, a nossa intimidade, a nossa busca ali, como o salmista lá no Salmo 42 vai dizer assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o que Deus quer nos levar a pensar é realmente se temos suspirado pela presença dEle, buscado de maneira constante da presença dEle em nós. E ainda o profeta Jeremias, lá no capítulo 29:13, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Mas o coração tem que ser ao todo do Senhor. Não dá para ser metade, não dá para ser dividido. Deus nos quer na sua totalidade. Deus nos quer a cada dia mais, como essas moças, né, que o texto vai dizer aqui. 5 delas eram nécias, eram imprudentes, eram aquelas que estavam despreparadas, aquelas que estavam ali, né, numa vida, né, digamos assim, desleixada diante do noivo, diante de Deus.
numa vida ali de inconstância, mas diz a palavra que 5 delas eram aquelas que estavam prudentes. Aquelas que estavam ali preparadas, aquelas que estavam, né, buscando a cada dia mais encher a sua vida, encher ali o seu coração, buscar da face de Deus, esperando o noivo ali em vigilância, em fé, em constância. O noivo é Cristo e Ele vem buscar a sua igreja. E nós precisamos todos os dias estar lembrando disso. Porque às vezes nós ficamos, né, tantas coisas vai tentando ali embaralhar, vai tentando às vezes sufocar e a gente vai deixando. E nós temos que entender que a cada dia os sinais eles têm sido evidentes. O texto de Mateus 24, que é o texto que antecede aqui essa passagem, vai nos dizer ali sobre os sinais, sobre aquilo que Jesus fala na palavra do que vai acontecer. Lá em Mateus 24, no versículo 44, a palavra de Deus vai dizer ali: por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. A cada dia mais é tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar e na presença de Deus. Eu creio que todos nós já participamos e fomos a um casamento. Algum dia nós vimos uma noiva chegar lá despreparada? Uma noiva chegar lá toda descabelada, né? Toda desenfeitada? E quanto a nós, como discípulos e discípulas, o que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos a cada dia ansiado por isso? Ansiado por esse encontro com o Senhor? E sim, assim como uma noiva jamais vai para uma cerimônia do casamento despreparada, a igreja não poderá se encontrar com Jesus se estiver desatenta. E essa palavra nos leva a pensar em 3 pequenas lições para nós levarmos para a nossa fé, para a nossa caminhada. A primeira, meu irmão, minha irmã, para nós pensarmos é que a vida com Deus, a lamparina, é algo intransferível e individual. Você entende isso? A nossa vida com Deus é algo intransferível e individual. A nossa oração, a nossa busca, a nossa entrega, a nossa meditação na palavra, o nosso encher-se de Deus, nós não podemos emprestar de ninguém. Nós precisamos, a cada dia mais, colocar a nossa vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que é nosso, aquilo que nós temos responsabilidade de fazer, a nossa oração, a nossa integridade diante de Deus, a nossa santificação. O texto vai dizer aqui que aquelas que estavam despreparadas, elas chegam, né, ali e dizem: dai-nos do vosso azeite. Então as que estavam lá preparadas com a sua lamparina pronta e aptas para entrar ali com o noivo, elas respondem: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. A unção, a busca, a oração, a vida na palavra, a vida no altar é algo particular. E nós precisamos fazer isso todos os dias, em nome de Jesus. Nós precisamos todos os dias ir para a presença de Deus. Todos os dias nós precisamos do quarto. Uma palavra lá em Mateus 6 vai dizer: tu quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, você vai orar ao teu Pai que te vê em secreto. E no secreto Ele vai te recompensar. Não há recompensa sem primeiro nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Não há recompensa sem primeiro nós colocarmos o nosso coração em totalidade, na integralidade ali na presença do Senhor. Então nós vamos entender isso. A nossa vida espiritual, o nosso reservatório espiritual, ninguém vai poder fazer por nós. A nossa busca diária
da presença de Deus, ninguém vai poder fazer por nós. O encher-se da nossa lamparina, da vasilha ali do azeite, ninguém vai poder fazer por nós, em nome de Jesus. Então, o que Deus quer nos levar a entender nesse tempo, nessa noite, o Senhor não tarda e Ele vem buscar a sua igreja, mas nós precisamos a cada dia mais colocar a nossa vida no altar do Senhor. Não deixe a vasilha chegar no nível 0. Não seja aquela imprudente, aquele despreparado, mas mantenha a sua vida ali em comunhão, a sua vida na oração, a sua vida na palavra, a sua vida na dependência do Senhor, no quarto, no nosso particular com o Senhor, porque isso é recompensa, isso é graça, isso é bênção. Ali, quando nós assim fazemos, o Senhor vem, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor fortalece, o Senhor levanta, o Senhor prepara a sua igreja para que nós possamos herdar a vida eterna em nome de Jesus. E isso é o propósito do Senhor para nós, amém? A vida com Deus, primeiro, é intransferível, individual. Continue na presença do Senhor. Amém? E o segundo, para nós pensarmos, a vida com Deus, a lamparina, não pode ser apagada pelos cochilos do pecado, que muitas vezes tentam nos impedir de buscar a Deus. Quantas coisas às vezes têm sido empecilho para que a gente possa continuar buscando da presença de Deus. Há muitas coisas tentando nos impedir de buscar a Deus. Há muitas coisas tentando nos fazer cochilar na fé. Aqui o texto vai dizer que antes delas terem o encontro, ali vai dizer um pedacinho lá do versículo, diz assim, que começaram a cochilar e pegaram no sono. E há muitas coisas, às vezes, hoje, no tempo que temos vivido, em tempos do fim, muitas coisas, às vezes, tentando nos fazer cochilar na nossa fé. O comodismo, às vezes, tem tomado conta, às vezes, das pessoas. A frieza, às vezes, espiritual, o desânimo, o medo, a insegurança. Quantas vezes o cansaço, tem pegado ao ponto da gente, parece que vai, A gente vai enfraquecendo, a gente vai ficando ali cansado, estresse. E uma outra questão que às vezes tem se tornado um cochilo espiritual na nossa vida são os meios tecnológicos. Quanto tempo nós passamos na frente de um celular? Quanto tempo nós passamos lá no TikTok? Quanto tempo nós passamos lá no Facebook e tantas plataformas que a gente até esquece? Twitter. Mas isso não tem sido um cochilo para a nossa fé? Isso não tem sido uma questão que às vezes a gente se embaralha tanto com aquilo e nós deixamos de viver o projeto de Deus para a nossa vida. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de encher a vasilha do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso? Nós deixamos de buscar a face do Senhor. Nós deixamos de depender do Senhor. Nós deixamos da presença de Deus. Porque se nós observarmos, isso é uma tentativa do próprio inimigo. Que parece uma coisa tentação. Você entra ali, não, eu vou ver uma mensagem. Quando vê, a gente está lá enrolado com aquilo. Mas é tempo, irmãos e irmãs, de nós pensarmos nisso. Tem muitas coisas tentando nos fazer ali cochilar na nossa fé. Tentando fazer a gente se distanciar de Deus, da presença de Deus. E o Senhor tem nos chamado a cada dia mais a isso, a nos preparar, a nos posicionar. Porque a palavra é clara e diz que nós não sabemos dia e hora, mas o Senhor vai voltar em nome de Jesus. E eu creio que nós queremos reinar com o Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos aqueles que são prudentes. Sejamos todos os dias esses que vão buscar do Senhor, esses que vão encher. E como é maravilhoso a gente encher de Deus. Como é maravilhoso você tirar um tempo para você buscar a Deus, para você
mergulhar na presença do Senhor, para você orar, para você louvar, para você cantar, para você se engrandecer ali, ser cheio da graça do Senhor. E é isso que Deus tem nos chamado, o Senhor tem ansiado por essa igreja viva, e glória seja ao Senhor Jesus. Essa igreja viva, essa igreja cheia da presença, da unção, essa igreja como ali, o Senhor chamou a igreja a ser discípulo. Essa igreja que o Senhor ali veio em Pentecostes, encheu e ali encorajou e disse, ide e pregai. A igreja precisa cada dia mais se acordar para as coisas de Deus, porque o tempo está se remindo. E nós somos a igreja, somos discípulos, pelo qual o Senhor nos vocacionou, chamou. E nós temos uma missão, mas o que temos feito com isso? Nós temos nos importado com aquele que está sofrendo, aquele que está ali abalado, aqueles que estão com tantas coisas, com o mundo que ainda não conhece o amor de Deus. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que nós possamos ser essa lamparina, essa vida, esses discípulos que não vão se cansar de a cada dia mais esvaziar daquilo que é o mundo e o pecado, deixar de lado aquilo que tem nos feito cochilar ali na fé, mas viver ali uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja preparada e uma igreja também impulsionada para continuar sendo discípulo e fazer a missão que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Amém. E finalizando, a vida com Deus, a lamparina é o caminho que temos para alcançar a salvação. Você crê nisso? A nossa plenitude com Deus e o Espírito Santo é o caminho para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. As que estavam apercebidas entraram para as bodas. Jesus é a porta, você crê nisso? Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a salvação para as nossas vidas. Fique alerta. Fique firme na fé e mantenha a chama do Espírito Santo acesa na sua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Não tarde, o noivo está chegando. Você crê nisso? Seja a igreja preparada, em nome de Jesus. Todos os dias, seja essa lamparina que vai transbordar da presença de Deus. Tem muitas pessoas precisando disso também. Muitas pessoas precisando do amor de Deus. Mas nós só vamos ofertar aquilo que nós temos. Então seja cheio de Deus. A cada dia mais se encha de Deus. Não esqueça, de Deus. Continue firmado na rocha. Em nome de Jesus. Amém. Seja prudente, seja vigilante. Seja igreja. Seja discípulo e discípula de Cristo. Mantenha a sua vida em prontidão diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tempos difíceis, tempos do fim, mas nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus continua sendo derramado sobre a vida da igreja. E glória a Deus por isso. Mas Ele quer nos encher mais. 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 Você entende isso? Ele quer nos encher mais. Então, meu irmão, minha irmã, não saia do quarto, não saia da dependência. Não saia da presença de Deus. Continue firmado, continue ali na presença do Senhor. Continue em oração, continue na fé. E o mais Deus tem para acrescentar na nossa vida. No meio do seu povo. Em nome de Jesus. Amém? Seja a igreja prudente para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. E que essa palavra nós possamos, durante a semana, refletir nela. Em nome de Jesus. E certamente Deus vai te abençoar. E vai também te usar como discípulo e discípula dele, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.